Nacional na Câmara dos Deputados sobre uma série de denúncias feitas e transmitidas na Rede Globo e em outros canais de televisão relacionadas a abatedouros, relacionadas a locais como esse aqui. Eu fui convidado pelo presidente da audiência pública a me manifestar lá e eu falei de direitos dos animais lá. Não sei se vocês sabem, mas os abatedouros, a maioria dos abatedouros brasileiros são clandestinos. Não sofrem fiscalização nenhuma. E outra coisa que ficou clara nessa audiência pública: dos abatedouros legalizados, a maioria é daqui para pior. Isso ficou muito claro nessa audiência pública. Uma ONG visitou vários abatedouros legalizados. E a grande maioria desses abatedouros, e isso foi mostrado nessa audiência pública, a situação é daqui para pior. Então não adianta a gente ficar tentando se enganar, achando que essa não é a realidade. Porque é exatamente assim, se não for pior. E aqui eu vou mudar uma frase para não tirar o foco da mensagem que eu quero passar. Mas é uma frase de um autor norte-americano chamado Gary Francione, um professor de direito que dá aula de direitos animais desde a década de 80. Ele fala que a nossa sociedade vive um tipo de patologia moral. Uma patologia caracterizada por um modo de pensar confuso sobre as coisas. Ele fala que a gente diz uma coisa, e isso é constatado por pesquisas. A gente diz uma coisa sobre como os outros animais deveriam ser tratados, mas a gente faz outra. A gente diz que é errado causar sofrimento desnecessário aos outros animais. Nos Estados Unidos, por exemplo, 90% das pessoas pesquisadas falaram 90%, que é errado causar sofrimento desnecessário aos outros animais, seja por motivos de prazer, diversão ou conveniência. E não é necessário, em nenhum sentido, nós, por exemplo, nos alimentarmos de produtos de origem animal. E se a gente faz isso, a gente precisa ser sincero conosco mesmo, com a gente, com a sociedade, com o meio ambiente onde a gente vive. Se a gente faz isso, se a gente continua se alimentando deles, é porque a gente sente prazer com o gosto da carne, com o gosto do queijo, com o gosto do leite e dos seus derivados. E se a gente leva a sério a ideia de que é errado causar sofrimento desnecessário aos outros animais, o nosso prazer em nos alimentarmos de produtos de origem animal não pode ser moralmente justificado. E é por isso que ele fala que a gente vive um determinado tipo de patologia moral, que é um modo de pensar confuso sobre a nossa relação com os outros animais. Pois nós dizemos uma coisa como eles deveriam ser tratados, mas na prática a gente faz outra. Tem um cartaz da Sociedade Vegetariana Brasileira que eu vou ler para vocês aqui. Há 5 animais do lado esquerdo ali. O primeiro deles, um bicho em extinção. O segundo é um bicho de estimação. O terceiro é um bicho de entretenimento. O quarto é um bicho de experimentação, de testes científicos. E o quinto é um bicho para exploração. E a pergunta que fica no ar é essa: que espécie de bicho é contraditório o suficiente para proteger o primeiro em extinção, para mimar o segundo de estimação, para abusar do terceiro em entretenimento, rodeios, por exemplo, para torturar o quarto em experimentação e para comer o quinto? Que espécie de bicho é contraditório o suficiente para fazer isso? Esse é um retrato do que aquele autor falou de patologia moral. Essas são as mais diversas formas de exploração que nós cometemos com os outros animais. Só que tem um lado positivo disso tudo. Tudo aquilo que eu falei até agora está mais do que claro que os outros animais estão sob ataque. Tem um lado positivo nisso tudo. Não é um país que está atacando os outros animais. A gente não precisa pegar em armas para defender os outros animais.
A gente não precisa criar a nossa bomba atômica para defender os outros animais. Porque quem está atacando os outros animais é uma indústria. E tudo que a gente precisa fazer é parar de comprar. Na alimentação, por exemplo, que é o que culturalmente está mais presente na nossa sociedade, já existem leis em determinados lugares que proíbem certos produtos de origem animal. Na Califórnia, por exemplo, existe um alimento de origem animal chamado foie gras, que é feito a partir do fígado de ganso, fígado gordo do ganso, fígado inchado. O ganso é forçado a ter o seu fígado inchado para que aquilo vire um patê. Na Califórnia, o comércio desse alimento está proibido. E digo mais, o próximo produto, o alimento a ser proibido, vocês viram como é feita aqui a carne de vitela, da indústria leiteira, daqueles bezerros machos que não dão leite, eles vão para algum lugar, porque eles não podem ocupar o espaço de bezerros fêmeas que vão dar leite no futuro. Vão reduzir o lucro da indústria leiteira, eles vão para algum lugar, eles vão virar carne. Para quem não conhece a carne de vitela, é o famoso baby beef. Vocês viram o bezerrinho ali, ele é forçado a ficar num cubículo, vocês viram uma corda no pescoço dele, e aquilo ali é para ele não se movimentar, para que a carne fique mais macia. E ele é forçado a ter anemia, para que a carne fique mais branca, fique mais rosada. Aquilo ali, se vocês ainda comem, eu não estou julgando o fato de vocês comerem, mas se vocês ainda comem, podem ter certeza, mas cedo ou mais tarde vai ser o primeiro alimento cuja comercialização será proibida, porque não há nada mais covarde na nossa sociedade, não há nada mais covarde do que impedir um recém-nascido de beber o seu próprio leite materno. E ainda não satisfeito, a gente impõe a ele toda aquela crueldade que vocês viram ali. Entretenimento, eu falei para vocês que a gente atua no Congresso Nacional. A gente está para conseguir a proibição de animais em circo no país inteiro. Vários estados já proibiram apresentações de outros animais em circo, como Paraná, Alagoas e muitos outros estados. No Brasil inteiro isso está prestes a acontecer. Então, se vocês já foram, eu acredito que todos foram, eu também já fui, a um espetáculo circense com outros animais, aquilo ali está prestes a acabar. O rodeio é outra coisa que está sendo proibido em várias cidades do Brasil. O rodeio está começando agora na cidade, né? Eu trabalho no Ministério Público. Não, Hortolândia, está começando. Eu trabalhei com Hortolândia, São Paulo, né? Hortolândia. Estado de São Paulo? É. Eu morei no Estado de São Paulo, eu trabalho no Ministério Público. No Estado de São Paulo, nós do Ministério Público, conseguimos proibir a realização de rodeios em várias cidades, dezenas de cidades. E isso com base naquela lei que eu mostrei para vocês no início, Lei de Crimes Ambientais. É crime causar maus tratos aos outros animais. Rodeio é algo que mais cedo ou mais tarde vai ser proibido no Brasil inteiro, assim como touradas no exterior já são proibidas na Catalunha, região onde aquilo fazia parte da tradição, da cultura da sociedade. Hoje já é proibido, porque a gente sabe que não faz sentido a gente causar esse tipo de sofrimento desnecessário para nosso prazer, para nossa diversão, por pura conveniência. No ensino e na pesquisa, a mesma coisa. Neste ano de 2013, todos os cosméticos que eram testados em animais foram proibidos de ser comercializados na União Europeia inteira. É o primeiro passo em relação aos produtos testados em animais. Existe aqui no Brasil, no Congresso Nacional, alguns projetos de lei também relacionados a isso, em tramitação, e a gente trabalha lá, como eu disse no início, nós temos uma amiga nossa, que é a Tanira, que eu apresentei para vocês, diariamente no Congresso Nacional, assessorando a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos dos Animais, para que esses projetos de lei tramitem o quanto antes, porque esses outros animais, vocês viram no vídeo a engrenagem, a cada minuto de documentário era recalculada aqui a quantidade de mortes dos outros animais, e vocês viram que aquele número não para.
Então a gente está lá no Congresso Nacional também para acelerar o trâmite disso tudo, porque é totalmente desnecessário a dor e o sofrimento que a gente causa aos outros animais. Isso para não falar antiético. Vocês viram os fundamentos filosóficos dos direitos dos animais aqui. Assim como nós, eles também querem continuar vivos. E aqui eu vou falar algo para vocês que pouca gente também entende. Assim como pouca gente entendia o conceito de direitos animais, muita gente achava que se relacionava somente a cães e gatos. Direitos animais vai muito além de cães e gatos. Direitos animais inclui o direito de todos os outros animais sencientes. Aqueles que, assim como nós, estão vivos, querem continuar vivos e têm a capacidade de desfrutar a vida. Vai muito além de cães e gatos. Inclui os outros animais, inclui a defesa dos direitos dos animais humanos, que são os direitos humanos, e do meio ambiente onde a gente está inserido, que é o direito ambiental. Então, direitos animais é um conceito muito mais abrangente do que muita gente pensa. Da mesma forma, o veganismo. O veganismo, para quem não sabe, surgiu da palavra vegetarianismo. É o vegetarianismo mais coerente. Eu vou explicar por quê. Não se trata de uma mera questão de dieta. O veganismo é um compromisso moral e político com o fim de toda essa exploração dos outros animais que vocês viram aqui. É uma questão de coerência. É uma das formas de nós sermos coerentes no combate a toda essa dor e sofrimento que a gente causa. E é aquilo que a gente pode fazer já. É o mínimo que cada um de nós pode fazer. E é aquilo que cada um de nós pode fazer já. Eu vou passar um vídeo, é o último vídeo, é um vídeo curto, é um vídeo muito bonito, que ele só pede algo de vocês. Independentemente do que vocês acreditem, independentemente disso, mas imaginem-se sendo fortes o suficiente para seguirem suas próprias convicções.